Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o pedágio e o direito de locomoção segundo a Constituição Federal. A cobrança de pedágio e seu uso pelo Estado com o objetivo de manter as vias públicas estão previstos na Constituição Federal de forma a afastar o aparente conflito entre o princípio da não limitação do tráfego de pessoas e bens e a garantia à liberdade de locomoção. A cobrança do pedágio, entretanto, não pode ser discriminatória, isto é, realizar a cobrança apenas onde existem as divisas entre os estados e municípios. Por estar previsto na própria Constituição, cuja redação é oriunda do poder constituinte originário, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma. A doutrina é divergente quando se trata da natureza jurídica dos pedágios, tema que enseja controvérsias, na medida em que há aqueles que acreditam ser o pedágio uma modalidade de tributo na espécie de taxa, enquanto aqueles que afirmam ser o preço público na espécie de tarifa. Necessário assim estabelecer qual a definição da natureza jurídica dos pedágios, uma vez que se assumir a forma de cobrança na espécie de taxa, o pedágio naturalmente estará sujeito às normas jurídicas aplicáveis aos tributos. Ao contrário, se for considerado pedágio uma exigência de cobrança na espécie de tarifa, as limitações não serão abrangentes, dando asas a tarifas corriqueiramente exorbitantes. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 150, inciso 5º, autorizou a cobrança de pedágios com a seguinte redação: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvadas a cobrança do pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. É de se observar que o dispositivo constitucional sobre o pedágio está inserido no capítulo destinado aos tributos, o que afasta a dúvida de sua natureza jurídica, pendendo para a forma de taxa, sendo essa a posição da doutrina majoritária. É certo que a incidência ou não da atividade estatal diferencia a tarifa da taxa. Se houver vinculação e nexo de serviço com o desempenho da função estatal, teremos a taxa. No entanto, se presenciarmos uma desvinculação desse serviço com a atividade estatal, teremos a tarifa. Logo, a taxa atrela-se à atividade pública e não às ações dos particulares. O fato gerador da taxa pode ser o poder da polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Assim, se pode afirmar que o pedágio é taxa de serviço ou de utilização na medida em que o contribuinte tem à sua disposição o serviço das estradas de rodagem. Outro critério utilizado para distinguir a taxa da tarifa é a obrigatoriedade do uso do serviço. Se houver a opção do usuário em usar ou não o serviço, no caso do pedágio, seria o caso de empregar a tarifa. Todavia, sendo o contribuinte obrigado a utilizar o serviço, aparece a figura da taxa. Na prática, cada vez mais se adota a figura do pedágio como contraprestação pela utilização das rodovias. A Lei 8.987 de 95, que regulamentou a concessão dos serviços públicos, prevê a utilização de tarifa de forma expressa, autorizando as concessionárias a efetuar a cobrança das tarifas segundo os limites contratuais estabelecidos. Conclui-se, levando em conta a sua história e a prática atual, que os pedágios podem ter natureza jurídica tributária ou não tributária, dependendo de quem explora a sua atividade. Sendo o Estado, configura-se a taxa; sendo as concessionárias, configura-se a tarifa. A cobrança de pedágio já foi tema de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de número 800, onde foi relator o ministro Teório Zavascki, julgado em 11 de junho de 2014, cuja ementa é a seguinte: tributária e constitucional, pedágio, natureza jurídica de preço público, decreto 34.417 de 92 do Estado do Rio Grande do Sul, constitucionalidade. O pedágio cobrado pela efetiva utilização das rodovias conservadas pelo poder público, cuja cobrança está autorizada no inciso 5º, parte final, do artigo 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando sua instituição consequentemente sujeita ao princípio da legalidade estrita, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Portanto, não há que se falar que a utilização dos pedágios nas vias públicas é violadora do direito de ir e vir constitucionalmente previsto. Muito obrigado a todos. Até a próxima.